meus amados irmãos, sejam bem-vindos. Que a graça, que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre você, seja sobre sua vida, sua família, seja sobre a Igreja Presbiteriana de Catanduva, seja sobre todos os nossos irmãos e irmãs que estão assistindo este culto online, essa transmissão ao vivo, direto aqui de Catanduva, da Igreja Presbiteriana de Catanduva. Uma alegria imensa nesse dia que é 23 de abril de 2020, agora 20 horas e mais um minutinho, estamos dando início ao nosso culto de adoração a Deus. Nós vamos iniciar com uma oração. Eu quero convidar você a elevar os seus pensamentos a Deus. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus amado, nós te agradecemos por este momento que o Senhor nos permite reunirmos, ó Deus, para cultuarmos a Ti. Com gratidão em nosso coração, nós nos achegamos ao Senhor, porque a Tua misericórdia tem sido derramada sobre o nosso coração, porque a graça abundante do Senhor tem transbordado sobre cada um de nós, e nós, ó Deus, como Teus servos, nos rendemos aos Teus pés, ó Deus, e pedimos que o Senhor possa moldar nossa vida, Senhor, a cada dia, conforme a Tua palavra, que o Senhor possa, Deus, nos fortalecer com a Tua palavra nessa noite, que o Senhor possa, Deus, visitar estes irmãos e essas irmãs, a cada um de nós, a cada lar, ó Pai, representado aqui, visitar, ó Deus, a Tua Igreja Presbiteriana aqui em Catanduva, e a Tua Igreja, Pai, espalhada no Brasil e pelo mundo nessa noite, ó Deus, visitando, ó Deus, derramando sobre nós o renovo espiritual, derramando sobre nós, ó Deus, o fortalecimento da nossa fé, ó Deus, sabedoria do alto, ó Deus, capacitação do alto, para que nós possamos brilhar a luz de Cristo aqui nesta geração. Dirija esse culto de louvor, dirija, Pai, tudo que vai ser feito aqui neste lugar, nesta noite, que seja para a glória e honra do Teu nome. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, se você puder compartilhar com seus amigos aí no Facebook, coloque aí compartilhar e compartilhe este culto. Quem sabe tem pessoas que estarão ouvindo esta transmissão, assistindo essa transmissão e ouvindo a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós cumprimentamos a todos que já estão conosco, todos os nossos irmãos e irmãs, uma alegria imensa estarmos juntos louvando a Deus. E nós vamos ler um texto na palavra do Senhor. Eu quero convidar você para ler comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 22 até o versículo 33. Vou projetar aqui para nós lermos juntos. Evangelho de Mateus, capítulo 14, 22 ao 33. Logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles. Evangelho de Mateus, capítulo 14, só um minutinho, 22 ao 33. Muito bem. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar, e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo,
e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és Filho de Deus. Amém. Muito bem, meus amados, com essa leitura inicial, nós podemos destacar aqui a vida de oração do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, como diz o texto, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Que nós possamos seguir o exemplo do nosso Senhor, que nós tenhamos o hábito e que possamos desenvolver o hábito de orarmos coletivamente, mas de orarmos no nosso quarto, adentrarmos as portas do nosso quarto ali e no secreto falar com Deus. Como diz a palavra de Deus, Jesus despediu as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Nós vamos continuar nosso culto e nós vamos orar mais uma vez. E eu quero, antes de dar sequência neste culto online, eu quero avisar que no sábado, o presbitério São José do Rio Preto, todos os pastores do nosso presbitério, nós somos em torno de 20 pastores, nós estaremos orando pela igreja, orando pela nação brasileira, orando pela humanidade. E nós também, juntamente com os oficiais da igreja aqui de Catanduva, todos os presbíteros e todos os diáconos foram convidados para nós estarmos orando, clamando a Deus. Então, se você quiser participar conosco neste sábado, você é nosso convidado a tirar um tempo em oração pela nossa nação, pela nossa igreja e também por um tempo de salvação na nossa geração. E no domingo nós teremos 12 horas, convocação do presbitério São José do Rio Preto para todas as igrejas. Nós estaremos jejuando, 12 horas de jejum e oração. Aqueles que puderem, nós estaremos no domingo, próximo agora, em jejum e oração. Orando e jejuando, clamando a Deus, uma intervenção do alto sobre nossas vidas. Irmãos, nós vamos orar então. Eu quero pedir para você mais uma vez, para que nós possamos orar. Senhor Deus amado, como Jesus Cristo, quantas vezes na sua palavra, mostra que ele saía para orar, e muitas vezes orava sozinho, alta madrugada, durante o dia, à noite. Ó Deus, que o Senhor cria em nós, ó Deus, o hábito de orar. Que o Senhor possa, Deus, nessa geração, levantar homens de oração, mulheres de oração. Nos ensine, ó Deus, a importância da oração. Ó Deus amado, que o Senhor possa aumentar a nossa fé, para que nós possamos, ó Deus, crer, mesmo, ó Deus, que nós não sintamos, mesmo, ó Deus, que nossos olhos não vejam, mas que nós possamos crer, e que nós possamos ser movidos pela nossa fé. Ó Deus, que nós não sejamos guiados, ó Deus, pela fraqueza das emoções, dos sentimentos humanos, mas que nós sejamos fortalecidos e guiados pela firmeza da fé. A fé que é um dom do Senhor, que o Senhor possa, Deus, aumentar a nossa fé. Que o Senhor faça, Deus, os homens idosos, as mulheres idosas, os homens mais jovens, as mulheres mais jovens, os jovens, os adolescentes, as crianças, aqueles, ó Deus, que fazem parte, ó Deus, da família do Senhor, da família da fé. Ó Deus, que o Senhor venha nos fazer soldados, homens e mulheres de oração. Que nós possamos levantar um altar de oração continuamente diante de Ti. E que nós possamos, ó Deus, ser conhecidos pelo Senhor. Mesmo que os homens não nos vejam, mesmo, ó Deus, que as pessoas não vejam, mas que principalmente o Senhor possa ver e possa, Deus, nos conhecer, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor tem nos chamado
a uma vida de intimidade contigo. E nós queremos crescer na graça e no conhecimento, e na oração e na intimidade com o Senhor. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Vamos louvar a Deus com alguns cânticos. Eu separei aqui um hino que fala de oração. O hino 127. Bendita hora de oração. Amém. Irmãos, que hino lindo, que hino com a letra tão profunda. E este hino, eu quero ler aqui uma primeira estrofe, que fala: nesses tempos de angústia e dor, nesses tempos, em tempos de cuidado e dor, refúgio tenho em meu Senhor. Que você possa se refugiar nos braços poderosos
do eterno Deus a cada dia. Irmãos, eu quero agradecer a Deus. Há vários motivos de a gente agradecer ao Senhor, mas eu quero agradecer a Deus pelo nascimento da Laura Basile, filhinha do presbítero André Basile e Nayara, irmãzinha do Pedro. Deus abençoe Laura, parabéns presbítero André, nossa irmã Nayara, parabéns Pedrinho, que essa família seja protegida pelo Senhor, que a Laura seja uma menina guardada por Deus e abençoada pelo Senhor. Também nós queremos pedir as orações pelos irmãos. Nós estaremos orando também pela Carol, filha do nosso irmão José Carlos Ivone, que está hospitalizada, fez uma cirurgia. Vamos orar pela recuperação dela, também pela recuperação da Neuzinha, Tony, também pelo seu Domingos, esposo da Maristela, pai do nosso diácono Leandro Capristo. Também vamos orar pelos nossos familiares que estão enfermos. Se você tem algum pedido de oração, coloque para nós orarmos no final do nosso culto. Nós estaremos intercedendo pelos pedidos. E eu nem quero aqui falar o nome de todos, porque tem muitos irmãos que têm entrado e às vezes eu consigo ver, outros eu não consigo. Então, a todos que têm mandado mensagens, a todos que têm colocado seus pedidos de oração, a todos os irmãos que estão presentes aqui nessa transmissão ao vivo, a nossa gratidão, o nosso carinho e o nosso desejo que Deus te abençoe grandemente, não só hoje, mas para sempre, em nome de Jesus. Nós vamos continuar cultuando a Deus. Eu separei aqui alguns cânticos de adoração ao Senhor, e nós vamos agora com o cântico Água Cristalina, Vencedores por Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te abençoe grandemente, não só hoje, mas todos os dias da sua vida. Água cristalina, vencedores por Cristo. Meus amados irmãos, louvar a Deus é maravilhoso, cantar ao Senhor cânticos de louvor, de adoração. É um privilégio que nós temos de poder conhecer a Deus. E a adoração a Deus é algo que
preenche o nosso coração. Não somente cantando, mas quando nós vivemos para a glória de Deus, nós encontramos a razão da nossa existência. E esse Deus maravilhoso, Ele é a fonte inesgotável de todo o bem. Nós vamos continuar cantando a Deus, adorando louvores ao Senhor, agora com nossos irmãos Guilherme Kerr. Nós vamos aqui com nossos irmãos Carlos Heider e Guilherme Kerr. Deixa eu só abaixar aqui. Esse cântico, meus amados, vem e derrama paz. Deus é a fonte inesgotável de toda vida, de toda paz, de todo amor. Que nós possamos adorá-lo a cada dia. Amém. Carlos Heider, Guilherme Kerr, uma das canções mais lindas que nós poderíamos entoar a Deus. Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua paz, para que gerações possam te conhecer. Amados, nós vamos continuar cantando a Deus. Separei mais uma outra canção aqui. Nosso Deus, Ele tem todo o poder e nada pode frustrar os planos de Deus. Deus pode tudo e os seus planos, eles serão executados segundo a sua grandeza, segundo a sua glória, segundo a sua glória, a sua misericórdia, a sua majestade. E esse cântico fala continuar.
Ministério Koinonia. Você ainda acredita na educação? Agora são 20 horas mais 26 minutinhos. Vamos adorar a Deus. Sei que tudo podes, meu amado, nenhum dos teus planos é frustrado, ainda que com perdas e com dor, eu sempre seguirei a ti, Senhor. Os teus caminhos posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é visão do meu crescer. Se lutas e tribulações eu tenho que passar, te peço forças pra continuar. Nem sei que tudo podes, meu amado, nenhum dos teus planos é frustrado, ainda que com perdas e com dor, eu sempre seguirei a ti, Senhor. Os teus caminhos posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é visão no meu crescer. Se lutas e tribulações eu tenho que passar, te peço forças pra continuar. Amém. Que Deus nos dê graça, Deus nos dê força para caminhar, para continuar a caminhada. Sabemos que o caminho é estreito, sabemos que na jornada vamos encontrar muitos obstáculos, mas sabemos que nós não estamos sozinhos. O Senhor, Jesus prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós vamos ler para nossa meditação dessa noite, meus amados irmãos. Eu gostaria de ler no livro de 1 Samuel,
1 Samuel, capítulo de número 23. 1 Samuel, capítulo 23. Aliás, 1 Samuel capítulo 21, versículos 10 ao versículo 15. 1 Samuel capítulo 21, 10 ao 15. Eu vou projetar aqui o texto para a gente ler. Diz assim a palavra de Deus: Levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul, e foi a Aquis, rei de Gate. Porém os servos de Aquis lhe disseram: Este não é Davi, o rei da sua terra? Não é este que se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Davi guardou estas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gate. Pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia de doido, esgravatava nos postigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus servos: Bem vedes que este homem está louco. Por que me trouxeste a mim? Faltam-me a mim doidos, para que trouxesses este para fazer doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Muito bem. Eu penso que a pronúncia certa deve ser Aquis, não Ax. Aquis, rei de Gate. Irmãos, vamos orar? Vamos pedir a Deus pela palavra que vai ser exposta nessa hora. Maravilhoso Deus, soberano Pai, agora que lemos a Tua palavra, Pai, vamos meditar na palavra do Senhor agora. Pedimos a Deus que o Senhor me use como instrumento nas Tuas santas mãos, que o Senhor me revista, Deus, com o Teu Espírito Santo, que as palavras dos meus lábios possam transmitir a vontade do Senhor para o Teu povo, ó Deus. Por isso, ó Deus, eu me coloco diante de Ti, te peço, ó Deus, que eu não fale de mim mesmo, mas que eu fale, ó Deus, movido pelo Teu Santo Espírito. E fale, ó Deus, à Tua igreja, fale ao Teu povo, Pai, renovando as forças, ó Deus, dando sabedoria, Pai, e operando, ó Deus, a Tua salvação. Assim nós oramos e pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe nesta hora, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos amados, o texto conta a história quando Davi, ele fugindo do rei Saul, ele foi para a terra de Gate, e ali ele encontrou Aquis, o rei de Gate, e ele foi levado pelos servos de Aquis até ali o palácio, a presença do rei. E na presença do rei, quando ele se chegou ali até o rei Aquis, então os servos de Aquis lhe disseram: Este não é Davi, rei da sua terra? Não é este que as pessoas ali, as mulheres, nas suas canções cantam: Saul feriu aos seus milhares, porém Davi feriu aos seus 10 milhares? Então, Davi naquele momento, ele teve medo, e ele temeu a morte, e ele então se fingiu de doido, e ali a palavra de Deus fala que ele esgratava nos postigos das portas, ele arranhava os portais ali da presença do rei, e também ele babava, saía saliva no seu rosto, na sua barba, escorria pela sua barba. Então o rei disse aos seus servos: Bem vedes que este homem está louco, por que me o trouxeste a mim? Falta-me a mim doidos para que trouxesses estes para fazer doidices diante de mim? Há de entrar este
na minha casa? Meus amados irmãos, eu gostaria de pensar nas nossas reações provocadas pelo medo. Nós podemos criticar o rei Davi aqui. Davi já tinha sido ungido rei, mas ele não tinha tomado posse ainda. E sobre o trono de Israel ainda estava Saul. E Saul tinha ali as suas neuroses, a sua psicose e os seus pecados. Entre essa situação de confusão que muitas vezes Saul se encontrava, Saul também desejava matar Davi. Então Davi fugiu do rei Saul. Nos capítulos seguintes, nós vamos ver que Davi ele tem a oportunidade de ferir Saul, inclusive de matar o próprio rei Saul, mas Davi ele não toca na vida do rei Saul. E nós encontramos uma das frases mais mal interpretadas ultimamente, quando diz, que o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Há muitas pessoas que acham porque são pastores, não erram. Há muitos que acham que porque são ordenados ao sagrado ministério, são infalíveis. Infalível é só Deus e a sua palavra. Nós, seres humanos, e os concílios, e o povo de Deus falha, nós somos falíveis. Então, há muitos que estão no erro e falam assim, não toca no ungido do Senhor. Amados, mas deixando essa consideração aqui, que muitas vezes nós encontramos essa interpretação errônea, que muitas pessoas querendo garantir a sua posição, quer oprimir as ovelhas, e às vezes falam dessa forma, mas não é nesse sentido que Davi está colocando aqui, mas o que nós olhamos, amados, é que Davi era perseguido por Saul, e Davi então, fugindo de Saul, para não fazer o mal a Saul, Davi então é levado pelos servos do rei Aquis até Gate, e lá por medo ele finge de doido, e lá por medo ele esgravata os postigos das portas, e ele deixa saliva correr pela sua barba, e ele se finge de louco. Quais são as suas reações pelo medo? Quais são as reações que nós, como povo de Deus, temos quando nós estamos com medo? Nós vemos que Davi, ele se fingiu amalucado, mas Davi também, ele escreveu um salmo muito lindo, no contexto deste episódio, o salmo de número 56. E eu vou ler esse salmo, e com esse salmo nós vamos encontrar a resposta. Como nós devemos agir diante dos nossos medos? Salmo 56. Eu vou até projetar aqui para você. Até a epígrafe diz: conforto na perseguição. Ao mestre de canto, segundo a melodia, a pomba nos terebintos distantes. Hino de Davi. Eu li o texto. Esse texto também. Mas o texto certinho aqui é outro. Só um minutinho, irmãos. Muito bem. Localizei. Salmo 34. A epígrafe diz assim: Salmo de Davi quando se fingiu amalucado na presença de Abimeleque e por este expulso.
ele se foi. Diz assim o texto: bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes se o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a tua língua do mal e os teus lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estarão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que eu tenho coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Amém, meus irmãos. Então, respondendo a essa pergunta, com base neste episódio da vida de Davi, como nós devemos reagir diante dos nossos medos? Quais foram as lições que Davi tirou dessa situação? E quais foram aqui as verdades que Davi colocou neste salmo, que é um salmo que foi escrito no contexto deste episódio? Como eu li, salmo de Davi quando se fingiu amalucado na presença de Abimeleque, e por este expulso, ele se foi. Irmãos, em primeiro lugar, eu quero destacar aqui alguns verbos, mostrando para nós algumas indicações de como devemos reagir diante dos nossos medos. A primeira reação que nós podemos ver aqui no texto é a reação de bendizer ao Senhor. Não só durante os medos, mas principalmente por sabermos que Deus, Ele nos socorre dentro dos nossos medos. Um dia eu ouvi um certo pregador que disse o seguinte, que Deus não nos livra das nossas circunstâncias difíceis ou das nossas tempestades, mas que Deus nos livra nas tempestades. Ou seja, Deus, Ele usa muitas vezes as circunstâncias para nos moldar. Muitas vezes Deus permite que nós atravessemos circunstâncias que nos amedrontam. Todavia, o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Talvez você está passando, ou talvez você passou hoje uma situação de medo. E você pode dizer comigo, como Davi: bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará para sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Porque Deus, Ele é Deus presente. Ele é Deus conosco.
Ele é Deus que prometeu caminhar com a gente e se alegra em caminhar conosco, com os seus, com o seu povo. Então, amados irmãos, uma reação no medo, uma reação durante os nossos temores, deve ser essa reação de louvar a Deus, porque no medo, na tempestade, na angústia, o Senhor está presente. O Senhor está conosco. E veja só uma segunda reação que Davi coloca no texto. Ele busca o Senhor. E ele nos dá isso várias vezes nesse Salmo 34. Ele fala o seguinte: busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Ele diz mais: clamam os justos, versículo 17, clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Amados, Davi, ele busca a Deus. Davi, ele clama a Deus. Naquela reação ali que ele fingiu-se doido, irmãos, ali ele estava na presença do Eterno, clamando a Deus. Sabe quando você está numa situação assim, que você eleva o seu pensamento a Deus e fala: Deus, tem misericórdia de mim. Amados, nosso primeiro pensamento tem que ser o Senhor. Nossa primeira confiança tem que estar no Senhor. Durante os nossos medos e a reação dos nossos medos, nós devemos ter essa postura de buscar sempre o Senhor, de confiar sempre no Senhor, de clamar sempre ao Senhor. Olha só o versículo 6: clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Olha o versículo 7: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Irmãos, são muitos os benefícios que recebemos por causa de Deus ser o nosso Deus, por causa de sermos ovelhas do rebanho do eterno e criador Deus, soberano Criador. São muitos os benefícios, incontáveis. Então, que nós possamos trazer a nossa memória, nós possamos encher o nosso coração nessa noite diante dos nossos medos, nós possamos encher nosso coração mesmo de confiança em Deus. Busquei o Senhor e Ele me ouviu e me livrou-me de todos os meus temores. Amados irmãos, um terceiro benefício, ou melhor, meus amados irmãos, que o texto nos apresenta, é que Davi, ele busca sabedoria, ele busca atitudes sábias diante das pessoas. Olha só o que o texto diz: vinde, filhos, e escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. E o que o Salmo 111, versículo 10 fala? Que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós precisamos de sabedoria para saber reagir diante das pessoas e diante dos nossos medos. E por isso que Davi fala: quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a tua língua do mal. Davi estava diante de Aquis. Davi estava ali levado pelos servos de Aquis. Davi estava diante do rei de Gate. Era inimigo do povo de Israel. Davi teve sabedoria. Davi, ele freou os seus lábios. Davi, ele não falou nada. Davi, ele não teve vaidade. Davi, ele não chegou e falou assim: realmente eu sou o rei de Israel, eu sou Davi. Davi não fez isso. Sabedoria para refrear a língua. Sabedoria para não falarmos dolosamente. Muitas vezes nós precisamos falar, muitas vezes nós precisamos falar com firmeza, muitas vezes nós precisamos falar com seriedade,
mas precisamos falar com sabedoria. O que Davi está falando aqui é refrear a língua do mal, refrear a língua de falar dolosamente. E aí Davi coloca mais outro princípio na sabedoria: aparta-te do mal e pratica o que é bom, procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Meus amados, que nós saibamos, nos nossos medos, nós saibamos que Deus está conosco, que Deus é o nosso refúgio, que Deus é a nossa fortaleza, que Deus mandou o seu Filho, Jesus Cristo, para nos salvar dos nossos pecados, que nós possamos saber que Jesus está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, que Jesus mandou o seu Santo Espírito para morar dentro de nós. Então, que dentro da nossa situação de medo, nós possamos reagir bendizendo a Deus que está conosco, que nós possamos reagir clamando a Deus, confiando em Deus, que nós possamos reagir com sabedoria, porque a palavra do Senhor diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. Mas o Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Irmãos amados, eu não sei quais são os medos que estão no seu coração. Eu não sei quais são as circunstâncias e as tempestades que amedrontam o seu coração. Eu só quero dizer para você que Davi, diante de Saul, ele fugiu. Ele fugiu não é porque ele era covarde. Ele fugiu porque ele era um servo de Deus. E a fuga de Davi não foi porque ele era covarde. A fuga de Davi demonstrou dele humildade. Humildade para não reagir quando Saul jogava suas lanças. Humildade para não provocar uma guerra civil dentro do povo de Deus. Humildade para não tocar no rei Saul. E diante do Aquis, rei de Gate, Davi, ele foi humilde, por sabia que Deus estava com ele. E ele se fingiu de doido. Ele guardou a sua boca. Ele não falou palavra nenhuma. Mas ali, ele se mostrou uma pessoa louca, doida, uma pessoa demente. Mas ele fez tudo isso. Ele fez tudo isso porque Deus era com ele. E a sua vida foi poupada. E o propósito eterno de Deus foi manifestado na vida do rei Davi. Amados irmãos, como Davi era um tipo de Cristo. Como Davi viveu de forma humilde, o nosso Senhor Jesus, ele também se humilhou, e humilhou até a morte de cruz, e ele foi às últimas consequências. Ele foi torturado, ultrajado, condenado injustamente, mas ali ele foi para salvar o seu povo dos seus pecados. Eu quero concluir, meus amados irmãos, essa mensagem dessa noite, que para mim e para você, nós temos uma palavra e uma proposta de Deus de salvação, uma proposta de um caminho de vida, uma proposta de libertação, de justificação, de santificação, de glorificação, porque Cristo, o nosso Rei, o nosso Davi, o nosso Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus, ele foi humilhado, e ele levou sobre si o nosso castigo. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus.
eu e você, meus amados, em resposta a essa palavra, nós só temos que nos quebrantar diante de Deus e buscarmos um arrependimento verdadeiro, um arrependimento genuíno, e uma fé sincera, e uma fé verdadeira, e uma rendição, uma entrega total aos pés de Cristo Jesus. Eu quero convidar você, e eu como pastor, eu quero pedir para você, que você possa se render aos pés de Cristo Jesus, que você possa colocar diante dele os seus medos, os seus temores, os seus pecados, as suas angústias, as suas feridas, os seus traumas, os seus medos, que você possa experimentar a salvação de Cristo nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Você, quero colocar aqui os pedidos de oração, mas antes, vamos colocar diante de Deus nossa vida e essa palavra que está sendo proclamada. Maravilhoso Deus e eterno Pai, aplica esta palavra no meu coração, no coração das tuas filhas e no coração dos teus filhos, em todos que estão presentes, ó Deus, ouvindo essa palavra, hoje e no futuro, aonde eles estiverem, que o Espírito do Senhor, que o Espírito Santo do Senhor possa tocar, possa abrir os olhos, abrir os ouvidos e fazer a obra de salvação, a obra de renovação, a obra de consagração de vida, ó Deus, para a tua glória e para o teu louvor. Assim nós nos rendemos, ó Deus, nós nos rendemos aos teus pés, e nós entregamos a Ti, ó Pai, os nossos pecados, os nossos fardos, os nossos medos, as nossas angústias, as nossas dores, as nossas feridas, ó Deus, e te pedimos, tira de nós o coração de pedra e nos dá um coração de carne. Queremos rasgar, ó Pai, não as nossas vestes, mas queremos rasgar o nosso coração, e queremos te pedir, faça de nós uma nova criatura, um vaso novo, modelado pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu quero aqui aproveitar os irmãos que estão com a gente. Quero cumprimentar aqui, em especial o presbítero André, que colocou uma nota. Gostaríamos de agradecer a Deus pelo nascimento da nossa amada filha Laura. Isso mesmo, presbítero André. Parabéns. Louvamos a Deus pela vida da Laura, em nome de Jesus. Irmãos, os irmãos que colocaram os seus pedidos de oração, nós estaremos agora orando. Mas antes eu quero tocar aqui um cântico de adoração a Deus. Deus bondoso. Essa conversa entre pai e mãe. Agora sim. Agora são 20 horas, 59 minutinhos. Deus bondoso, Gabriel Guedes. Seu amor, tão puro e perfeito, queimando em nós, é maior do que eu. Seu amor, sempre me encontrar como fogo ardente, clamando por ti. Deus bondoso, meu doce amor, eu me rendo a ti, Senhor. Que o meu louvor a ti invada o céu.
Amém, meus irmãos, nós vamos orar, são 21 horas e 2 minutinhos. Eu tenho que fazer uma ligação. Eu recebi aqui uma ligação da prefeita de Catanduva e vou retornar para ela para conversar aqui sobre as questões das igrejas da cidade de Catanduva. Eu peço que os irmãos orem por mim. Além de pastor aqui da Igreja Presbiteriana de Catanduva, também Deus me colocou como presidente do presbitério São José do Rio Preto e também sou presidente da Associação de Pastores aqui da cidade de Catanduva. São sérias e grandes responsabilidades, que Deus possa nos capacitar, nos fortalecer a cada dia mais. Nós vamos orar. Senhor Deus amado, nós te louvamos, ó Deus, por todas as pessoas presentes, ó Pai, nesse culto. Eu te agradeço pela família da fé, te agradeço, ó Deus, pela Igreja Presbiteriana de Catanduva, te agradeço, ó Deus, pelos irmãos que servem o Senhor, ó Pai, e estão em outras cidades. Muito obrigado, ó Deus, pela vida do nosso conselho, da junta diaconal, pelos ministérios da igreja, Pai. Coloque diante de Ti também, ó Deus, os nossos membros, os nossos idosos, as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, os casais da igreja. Ó Deus, fortaleça a fé de cada um, o trabalho de cada um, o sustento de cada um. Ó Deus, supra as suas necessidades, cura, Pai, as suas feridas. Ó Deus, eu coloco diante de Ti, ó Pai, de uma maneira graciosa, Pai, e com gratidão, o nascimento da Laura. Obrigado, Pai, por essa criança, e nós a consagramos a Ti, Pai. Obrigado, ó Deus, pela vida do nosso presbítero André. Obrigado, Senhor amado, pela vida da sua esposa Nayara, pelo Pedrinho. Pedimos, ó Pai, que a Laura cresça com saúde, Pai. Pedimos também, ó Deus, pela recuperação, Pai, da Nayara, que seja perfeita, em nome de Jesus. Pedimos também pelo seu Domingos, ó Deus. Agradeço, ó Deus, porque ele dormiu bem essa noite, hoje ele teve um dia tão bom. Muito obrigado, dê forças a Maristela, Pai. Abençoe a noite deles também, ó Pai, que eles tenham uma boa noite de descanso. Ó Pai, eu coloco diante de Ti, ó Pai, a família da Lucila, o seu pai, a sua tia, o seu lar. Ó Deus, eu coloco diante de Ti, Pai, os meus pais, o papai, a mamãe, o meu tio, o Voltuir, o meu tio João, minha tia Verônica. Ó Deus, todos os meus familiares, ó Deus, meus primos, ó Deus, obrigado pela Viviane, Pai, que está conosco. Ó Deus, eu quero Te agradecer pelos irmãos de sangue, Pai, pelos irmãos, ó Pai, pela família de sangue e pela família da fé. Ó Deus, eu quero Te agradecer, ó Pai, porque o Senhor tem nos cercado com os Teus grandiosos feitos, poderosos e maravilhosos. Muito obrigado pelas misericórdias do Senhor. Ó Deus, eu peço pela nossa cidade de Catanduva. Eu peço, Deus, pelo fim dessa pandemia aqui nessa cidade. Eu peço pelo fim da pandemia no nosso país. Eu peço pelo fim dessa pandemia no mundo. Mas eu peço que a Tua vontade se cumpra. E eu peço, ó Deus amado, que o Senhor venha quebrar os desígnios do mal. E eu Te peço, ó Pai, que o Senhor venha derramar o Teu Espírito Santo sobre, ó Deus, o Teu povo, ó Deus, e que o Senhor venha trazer um grande avivamento espiritual. Peço por salvação, ó Deus, aqueles, ó Deus, que o Senhor tem chamado para a salvação, que eles possam, ó Deus, ser tocados por Ti e que eles possam se render ao Senhor. Ó Deus, eu peço pelos pais, pelas mães, eu peço pelos filhos, eu peço pelo fortalecimento, ó Pai, diante dos nossos medos. Ó Deus, nos ensine, ó Deus, a saber que o Senhor está conosco, que o Deus de Jacó é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o socorro bem presente em todas as horas da nossa vida. Ó Deus, que nós possamos nos aquietar e saber que o Senhor é Deus, e que nós possamos Te bendizer, que nós possamos confiar em Ti e clamar ao Senhor com confiança, e que nós possamos ter sabedoria do alto para reagir conforme a Tua vontade. Ó Deus, perdoe os nossos pecados e nos dê uma noite de paz, uma noite de bênção, e que amanhã, Pai, nós tenhamos um novo dia para a glória e honra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu quero mais uma vez avisar aí os irmãos, quero avisá-los que amanhã, às 20 horas, estarei novamente aqui na página da Igreja Presbiteriana de Catanduva. Quero também avisar aos amados irmãos que nós estamos com uma oferta online. Nós estamos coletando recursos para a compra de cestas básicas. Eu já publiquei ontem no Facebook da igreja. Se você que me assiste e se você não tem acesso aí ou não teve acesso, quiser me mandar uma mensagem, eu te envio as informações.
Mas seja qual for a sua quantia, se você quiser contribuir, é muito bem-vinda a sua contribuição. Mas se você fala assim, pastor, eu quero contribuir aqui na minha cidade, eu tenho certeza que na sua cidade tem gente que está passando por dificuldades. Agora, se você não sabe de ninguém, você fala, não, eu quero ajudar aí a presbiteriana de Catanduva, eu quero mandar uma oferta, eu quero investir aí. Fique à vontade. Então, você pode mandar uma mensagem para mim e eu te dou as informações. No Facebook tem, mas eu te mando também, com todo carinho, essas informações. Quero convidar você, para o sábado nós vamos ter uma programação de jovens. O nosso grupo de jovens, a nossa UMP, a União de Mocidade Presbiteriana aqui de Catanduva, nós vamos reunir e nós vamos fazer um culto online para jovem. Você que é jovem, vamos participar, sábado às 20 horas, direto da igreja, uma programação especial online para toda a juventude, em nome de Jesus. Domingo de manhã, domingo à noite, domingo 9 horas, domingo às 19h30, os nossos cultos online para a glória e honra do Senhor. Irmãos, então nós vamos finalizar com essa canção do Carlos Saider, Quando a Glória de um Homem se Vai. Agora são 21 horas e 8 minutinhos. E durante a canção eu vou impetrar a bênção apostólica e encerrar nossa transmissão. Carlos Saider, Quando a Glória de um Homem se Vai. Quando a dor bate forte, ele cai. Quando o céu perde a cor, quando bate o pavor, pobre homem não sabe onde vai. Quando a glória de um homem se vai, quando faz o seu braço ele cai, ao caminho na dor, mesmo um dia sem cor, traz consigo a presença do Pai. Quando a noite não quer terminar e a angústia nos leva a gritar, se a esperança se vai e o semblante então cai, há espaço para a glória do Pai. Seja no pouco ou na sobra de pão, vendo o futuro ou na perda do chão, força de fato é a que vem do Senhor. Quando o rosto se encontra com o chão e o silêncio só traz mais tensão, se o desejo é parar, o melhor é buscar a presença, a glória do Pai. Quando a graça que basta reinar e o olho do fraco enxergar, que Deus forte lhe faz, só firmeza lhe traz e se mostra a glória do Pai. É um bom combate a carreira da fé, certo futuro ao lado do Pai. Glória de fato é que há no Senhor. Quando a glória de Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, que Tu possas agora nesse momento, Pai, colocar Tuas mãos de graça e poder sobre cada um dos nossos irmãos, das nossas irmãs. Ó Deus, e fortaleça, Pai, fortaleça a fé, fortaleça as forças, ó Deus, porque a Tua palavra diz que aqueles que esperam no Senhor serão renovados. Renova, Pai, as forças, renova o vigor, faz forte o cansado, aquele que está abatido.
Ó Deus, ensina essa pessoa a olhar para Ti. Ensina, Deus, essa pessoa a confiar em Ti. Ó Deus amado, em que nós te pedimos, vem derrama a paz, vem derrama as bênçãos, ó Deus. Vem derrama, Deus amado, o Teu amor sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Nós te clamamos, ó Deus, nós te suplicamos, nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Deus, abençoar o Teu povo agora, que se chama pelo Teu nome. Ó Deus amado, abençoar com toda sorte de bênçãos. Saúde, Pai, saúde física, saúde espiritual. Que o Senhor renove a fé, que o Senhor ilumine os olhos, que o Senhor enche o coração de paz, enche o coração de amor, traga harmonia no lar, traga sustento, ó Deus. Ó Deus amado, derrama o Teu Espírito Santo sobre nossas vidas. Ó Deus amado, e sobre tudo, que nós possamos buscar o Senhor e o Seu reino em primeiro lugar, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Agora, amados irmãos, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo reinem sobre vós e sobre o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém e amém. E a glória seja dada a Ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido. Irmãos, boa noite, Deus abençoe, até amanhã.